Olá, eu sou a professora Débora Kirneve e nós vamos tratar da disciplina de História da Matemática. Na aula de hoje nós vamos abordar a respeito da história da álgebra, da geometria e dos conjuntos numéricos. A respeito disso, nós vamos ter alguns aspectos envolvendo a história desses temas. Nós vamos abordar a respeito do desenvolvimento dos conjuntos numéricos, como que foi a sistematização, a respeito da história da álgebra, desde os primórdios e até a construção dela ao longo dos milênios, e também da história da geometria, desde a sua sistematização até as geometrias abordadas na atualidade. Vamos iniciar, então, fazendo um convite ao estudo. Vamos ao quadro. Os registros mais antigos do homem na área da geometria e também da álgebra são as tábuas de argilas. Então, esses registros, eles permitiram que se tomasse nota, se tomasse conhecimento do que tinha de matemática nos primórdios. Essas descobertas ocorreram na Mesopotâmia, e são datadas por volta de 3000 a.C., nas quais as principais fontes são a civilização egípcia, na qual nós conhecemos o papiro de Hind, que é datado de 1650 a.C., e o de Moscou, que é datado de 1850 a.C. Bem, esses papiros estão destacados a seguir. E aqui nós temos a imagem com as tábuas de argila, na qual nós temos as notações na escrita egípcia. Então, o papiro de Hind, por exemplo, ele aborda problemas envolvendo os conceitos da álgebra, conceitos geométricos, entre outros. Esses conceitos, eles estão relacionados com situações relacionadas ao dia a dia dos povos egípcios. Ou seja, eles utilizavam tais métodos daquela época que eles conheciam a respeito da matemática para solucionar problemas cotidianos. Esses documentos históricos possibilitaram que fossem descobertos métodos de resoluções que eles adotavam. Até então, na pré-história, quando não existia a escrita, é provável que se existia conhecimento matemático. Só que como não tinha registro, nós não temos como documentar isso e identificar como que era escrita. A partir do momento que nós descobrimos documentos históricos como esses papiros, então é possível perceber como que os homens da antiguidade resolviam problemas, nas quais já se tratavam de equações, eles não tinham notação como na atualidade. Eles escreviam com seus próprios símbolos e com a sua própria simbologia, porém eles conseguiam uma forma de representar valores desconhecidos e resolver equações como as de segundo grau que nós conhecemos na atualidade. Então, esses documentos são fatores que contribuíram para a compreensão da história da matemática. Dando continuidade, nós temos que a álgebra, ela tem registro desde a antiguidade e por volta do século XVII, a palavra álgebra, ela se remetia, até esse período, à parte que estudava as operações entre os números e as resoluções de equações. Nesse sentido, pode-se dizer que até esse período tinha-se muita descoberta a respeito da álgebra quanto à própria história da humanidade. O que significa essa colocação? Que, como nós demos o exemplo a respeito dos egípcios, então, muitos outros povos, como os babilônicos, como os chineses, entre outros, eles contribuíram para o conhecimento da álgebra. E também para a geometria. A geometria, em partes, ela se recorria da álgebra para a resolução de problemas. Então, essas civilizações, elas com as suas próprias notações, foram desenvolvendo soluções de problema baseadas em valores desconhecidos e
Até esse século, o século XVII, a álgebra se voltava para soluções de equações. Porém, houve um período na qual se sistematizou esse conhecimento e se desenvolveu uma álgebra que nós denominamos de moderna, na qual ela começa por meio de demonstrações de teoremas baseados na solução de equações, mas isso evolui e chega a estruturas algébricas, nas quais nós trabalhamos com as ideias de grupos, de anéis e entre outros temas. Então, depois desse período, do século XVII, século XVIII, surge um outro ramo mais sofisticado em relação à notação. Então, surge aí a álgebra moderna, ou álgebra abstrata, ou ainda as estruturas algébricas. Junto a isso, nós temos também o desenvolvimento da teoria de matrizes e determinantes. E surge também a álgebra, na qual nós denominamos de álgebra linear. Quanto à geometria, nós temos a geometria que surgiu desde os primórdios. Os gregos, eles já conheciam várias soluções utilizando a geometria baseada no sistema dedutivo, e a geometria também evolui. Nós conhecemos como geometria euclidiana, devido às contribuições de Euclides, e ela na atualidade, ela também tem outras formas de ser estruturada, na qual se refuta alguns desses teoremas. E a geometria, ela acaba dando origem a geometrias não euclidianas, como, por exemplo, a geometria fractal. Enfim, nós temos esses contextos. E os conjuntos numéricos, eles surgem em momentos históricos distintos, porém, em dado momento histórico, há uma sistematização desse conteúdo, do modo na qual nós conhecemos. Os conjuntos numéricos, eles surgiram em momentos históricos distintos. E ele foi sistematizado também quando a matemática, no século XVII, século XVIII, passa por uma série de transformações. Todos esses tópicos nós vamos abordar no decorrer da nossa aula. Agora eu convido vocês para ver o vídeo de abertura. Há mais de 1000 anos, o matemático persa Al-Khwarizmi apresentou ao mundo uma obra de grande importância, cujo nome trazia os dizeres Al-Jabr, ou como conhecemos hoje, álgebra. Al-Khwarizmi, que ensinou em Bagdá, conhecia métodos matemáticos desenvolvidos nas regiões vizinhas. Na unidade 2 de História da Matemática, você vai conferir a influência árabe, a contribuição grega com o Teorema de Pitágoras, a influência hindu com a fórmula de Bhaskara e as matemáticas egípcia e babilônica. Vai ver também que no século XVII, a álgebra e a geometria se fundiram pelas mãos de René Descartes e Pierre Fermat, dando origem à geometria analítica. E durante as SPs vai acompanhar a história da geometria, aprender a calcular a área de círculos, de quadrados e de triângulos, além de aprender sobre conjuntos numéricos. Esta é uma história milenar que continua sendo escrita. Vamos começar? Acesse o livro didático e o material complementar, disponíveis no seu ambiente virtual. E não se esqueça dos questionários das pré- e pós-aulas de cada sessão. Bons estudos! Bem, nós vamos destacar alguns conteúdos prévios que nós necessitamos. Vamos ao quadro? Nós vamos tomar como base o que nós já estudamos a respeito dos sistemas de numerações. Os sistemas de numerações, eles foram tratados usando a ideia dos homens primitivos, da necessidade de contagem, e esse conceito deu origem aos números naturais, nas quais nós vamos sistematizar na aula de hoje. Para a resolução das nossas situações, problemas, nós vamos tratar de operações elementares. Essas operações elementares envolvem conceitos tanto da aritmética, quanto da álgebra, quanto da geometria. Ou seja, nós vamos recorrer aos conteúdos matemáticos para justificar algumas situações de problemas que surgem desde a antiguidade, na quais se recorre ora à geometria, ora à álgebra, ora aos conjuntos numéricos para soluções. Bem, agora nós temos uma situação de aprendizagem que vai nortear a nossa aula. Então, ela vai direcionar cada uma dessas situações, problemas. Vamos conhecer? Voltando ao quadro, muitos matemáticos contribuíram para a evolução da matemática. Uma das contribuições significativas foi do Gauss,
O Gauss, ele tinha uma história interessante, na qual o nosso o Henrique, que é o nosso personagem, resolveu se aprofundar e se deparou com os conjuntos numéricos e com as contribuições de Gauss a respeito deste campo. Bom, vale destacar que quando nós falamos de Gauss, ele foi um estudioso que contribuiu para a sistematização de vários campos da matemática, porém, existem alguns fatos históricos relacionados a ele. Por exemplo, quando ele tinha apenas 12 anos, foi proposto que fizesse a soma dos 100 primeiros números naturais, ou seja, somar 1, mais 2, mais 3, mais 4, mais 5, até o número 100. O Gauss, sem realizar nenhum procedimento de cálculo, foi capaz de realizar isso mentalmente, surpreendendo a todos que estavam ali presentes, inclusive o professor que estava ministrando a aula. Então, desde a sua infância, o Gauss já demonstrava uma aptidão para a matemática. Ele trabalhou, estudou, desenvolveu vários teoremas e alguns estão relacionados com os conjuntos numéricos. Então, dentre as sistematizações dos conjuntos numéricos, ele contribuiu principalmente com o conjunto dos números complexos, e a sua teoria relacionada com o conjunto dos números complexos também foi base para demonstrar o teorema fundamental da álgebra, na qual envolve a solução de raízes polinomiais. Então, o Gauss foi um matemático que teve grandes contribuições pensando no desenvolvimento da matemática na qual nós conhecemos hoje. Além de destacar o Gauss como um matemático importante, nossa situação geradora de aprendizagem traz outra temática. Voltando ao quadro. Então, além disso, o nosso personagem, ele se deparou com a história do surgimento da álgebra e resolveu estudá-la. Ele lembrou que a matemática lidava com números, grandezas e formas, e resolveu investigar e encontrou o Euclides de Alexandria, que estudou os elementos geométricos, que deu à matemática um caráter formal e abstrato. Bem, relacionando agora, nós vamos destacar o Euclides de Alexandria, que vai ser um outro matemático na qual nós vamos abordar na nossa aula. O Euclides, ele, na antiguidade, cerca de 300 a.C., ele reuniu todo o conhecimento matemático existente e ele sistematizou esse conhecimento por meio de um sistema lógico formal. Então, ele partiu de axiomas, que são algo aceito sem demonstração, e a partir desses axiomas, ou seja, conceitos matemáticos, ele provou teoremas, e esses teoremas deram origem à geometria plana e espacial. Isso daí foi a base para a construção da geometria como nós conhecemos hoje. Tanto que a geometria plana também é conhecida como geometria euclidiana. Então, só para vocês compreenderem quanto foi importante essa contribuição de Euclides, ok? Agora nós vamos iniciar a nossa primeira situação-problema. Olá, tudo bem? Espero que esteja gostando dessa aula. Como você pode perceber, é muito importante estudar o conteúdo da pré-aula no ambiente virtual antes de conhecer e resolver as situações-problema. Vamos lá? As etapas para compreender e resolver as SPs são simples e facilitam os seus estudos. Primeiro, é necessário conhecer e interpretar os detalhes da situação-problema, entender onde se passa a situação, quais agentes estão envolvidos e quais recursos estão disponíveis. Depois, é a hora de problematizar a situação apresentada. Isso significa que seu desafio foi elaborado com base nas informações de empresas, experiência dos professores e acontecimentos do cotidiano de sua área. E por último, você vai solucionar as problemáticas. Para isso, você deve utilizar dos conceitos e das teorias vistas nas pré-aulas. Então o desafio está com você. É hora da SP1. Caso surja um ponto de interrogação, você pode sempre acessar o fórum e enviar suas dúvidas, ok? Bons estudos e até mais! Bem, então agora nós vamos conhecer a nossa primeira situação-problema. Vamos ao quadro?
Assim como fez com as frações e com os demais numerais estudados, Henrique dedicou-se a entender como funcionavam as operações entre elas. Era hora de entender como realizar essas operações com dízimas periódicas e não periódicas. Então se questionou como se transformar uma dízima em fração. Essa situação-problema nos remete a pensar na sistematização dos conjuntos numéricos e entender como que foi o seu desenvolvimento histórico. Então, nós temos vários conjuntos, como os naturais, os inteiros, racionais, os irracionais, os reais, os complexos, que estão abordados em geral lá no primeiro ano do ensino médio e que ele é ensinado de forma integrada por meio de uma sistematização baseada na teoria dos conjuntos. Porém, não foi sempre assim. Então, nós vamos destacar esses conjuntos e fazendo algumas considerações a respeito do seu desenvolvimento histórico. Vamos ao quadro? O primeiro dos conjuntos que nós destacamos é o conjunto dos números naturais. A notação, nós estamos adotando a notação usual, na qual é utilizada nos livros didáticos, mas nós vamos remeter à história. Então, os naturais, eles surgem da necessidade de contagem e a necessidade de contagem deu origem primeiramente aos algarismos, 1, 2, 3, e depois pensou-se nos agrupamentos, nos sistemas de numerações, em várias bases. Aqui nós estamos usando em notação atual, mas nós já vimos que existem vários sistemas e várias bases de numeração. Quando é considerado sem o zero, o conjunto dos números naturais é indicado com asterisco e essa notação também é válida para os outros conjuntos, nas quais se a gente indicasse com asterisco, significa que nós estamos excluindo o zero. Para a construção desse conjunto na reta numérica, nós pensamos na medida unitária. Então, a unidade aqui, no caso, vai destacar cada espaçamento e na construção também. Se nós pensamos nos naturais, nós vamos ter sempre um termo, n, que seria o enésimo termo, e se eu fosse construir o sucessor de n, esse n vai ser mais 1, ou seja, remete à unidade adotada. O próximo conjunto na qual nós destacamos é o conjunto dos números inteiros. Os números inteiros é usualmente adotado pela letra Z. Ele contempla tanto os números positivos quanto os números negativos. Aqui está a representação usual nos livros didáticos, é abordado normalmente no 7º ano. E esse conjunto, essa sistematização, ela foi algo herdado dos alemães. O Z, ele é uma tradução de Zaal, na qual nós entendemos isso traduzido como número, dígito ou algarismo. Então, essas contribuições dos alemães para a notação. A ideia de sinal negativo e sinal positivo vem do comércio. Então, eles indicavam sinal de menos e de mais na comercialização, principalmente na região da Europa, e essas ideias de subtrair e adicionar que deu origem aos sinais. Nós temos aqui a representação na reta numérica. Quando a gente pensa nos números inteiros, nós temos os números opostos. Então, se eles forem com dígitos iguais diferenciados apenas pelo sinal, então eles são chamados de números opostos. E se nós considerarmos o zero como termo central, nós vamos pensar em simétricos. Então, por exemplo, o 3 é simétrico do menos 3, porque o módulo, ou seja, a distância até o zero entre ambos é a mesma. Então, nós podemos pensar em números opostos quanto ao sinal e simétrico em relação à origem. E algumas notações, por exemplo, eu posso indicar o conjunto dos inteiros não nulos. No caso, não nulos, nós excluímos zero. Nós podemos indicar os inteiros não negativos, nas quais nós consideramos apenas os zeros positivos, e os inteiros não positivos, que nós incluímos aqui os números negativos e o zero. Lembrando que o zero é um número sem sinal, ele não é nem positivo e nem negativo. O próximo conjunto de destaque é o conjunto dos números racionais. Os números racionais, origem
palavra ratio, que tem origem latina, e quer dizer fração. Então, são aqueles números nas quais nós conseguimos escrever na forma de fração. Então, aqui está a escrita do conjunto com uma lei de formação. Então, é x, tal que x é igual ao número a sobre b. A pertence aos números inteiros e B pertence aos números inteiros sem o zero. Ou seja, eu não posso ter o denominador da minha fração como o número zero. E alguns exemplos são, por exemplo, 8/25, nas quais aqui eu tenho uma fração positiva, que nós temos dois inteiros indicados, que é o 8 e o 25. Ou uma fração aparente do tipo menos 2 sobre 1, na qual nós temos um número menos 2. Esse tipo de fração, que é a fração aparente, ela é um número inteiro na qual nós conseguimos representar na forma fracionária. Ou seja, tem aqui essa representação. Temos também as dízimas periódicas, então 1/3 é equivalente a 0,333, ou seja, uma dízima com período 3. E também temos uma outra fração aparente, que é o 0 sobre 10. Poderia ser 0 sobre qualquer número, que ainda assim seria igual a 0. Então, essas são algumas das exemplificações de fração. Existem muitas possibilidades para nós escrevermos as frações. Então, até aqui, nós vimos 3 conjuntos numéricos, nas quais nós temos os naturais, os inteiros e os racionais. Esses conjuntos, os naturais estão contidos nos inteiros e os inteiros estão contidos nos racionais. E nós conseguimos escrever todos eles na forma de fração. Então, tem aquelas frações que são somente racionais e tem aquelas que são aparentes. E dentre esses números, nós temos as dízimas. As dízimas possuem os períodos, e então elas podem ser convertidas na forma de fração, que foi algo levantado na nossa situação problema. Mas também foi citado as dízimas não periódicas, aquelas que não podem ser escritas na forma de fração. Então, nós vamos destacar um outro conjunto numérico que contempla essa característica de nós termos uma dízima não periódica. Voltando ao quadro. Então, aqui nós temos uma exemplificação do conjunto dos números irracionais. Esse problema é o exemplo da diagonal de um quadrado de lado 1. Esse problema já foi discutido desde a antiguidade na escola pitagórica, e naquela época houve uma tentativa de compreensão, só que eles julgavam isso daqui como os números não usuais. Eles entendiam a possibilidade de existir, mas eles não conseguiam sistematizar ou não tinha uma construção de conjuntos numéricos como nós temos hoje, para eles compreender esse resultado. Como que nós determinamos essa raiz? Nós temos aqui o quadrado de lado 1 e nós vamos calcular a diagonal desse quadrado, usando o teorema de Pitágoras. Então, diagonal ao quadrado é igual a 1 ao quadrado mais 1 ao quadrado. Quando eu resolvo isso, então eu vou obter diagonal ao quadrado é igual a 2, ou seja, a diagonal é igual a raiz de 2. Então, nós verificamos que essa diagonal tem que medir raiz de 2. Se nós formos buscar a raiz de 2, não vai ter um valor exato, e sim um valor aproximado. Por mais que nós acrescentemos casas decimais aqui nessa representação, nós não vamos conseguir ter o número elevado ao quadrado que deu o resultado 2. Sempre vai chegar muito próximo. Então, percebe-se um tipo de novo número, na qual não há uma repetição de período. Então, as casas depois da vírgula, elas não têm um período como nós temos nas dízimas periódicas, não há uma repetição. E, por isso, não tem como converter na forma de fração. Então, surge a necessidade de um novo conjunto numérico. As contribuições desses tipos de números demonstra a necessidade de formar um conjunto que contemplava essa característica. Então, raiz de 3, raiz de 5, raiz de 7, raiz de 37, ou seja, qualquer número primo que eu tente
extrair a raiz, não vai ter um valor, uma raiz exata. Esse é um dos resultados relacionados. Além disso, se eu tentar extrair raiz de um número que não é um quadrado perfeito, ele também não vai ter um resultado na qual eu consiga converter na forma de fração. Além disso, tem alguns números transcendentais, como o número π, que eles são construídos a partir de algumas relações matemáticas que também contempla esse conjunto numérico. Bem, organizando esses conjuntos na forma que nós vemos usualmente nos livros didáticos, nós temos o seguinte diagrama. Vamos ao quadro? Então, aqui nós temos a representação do conjunto dos números reais. É usual esse diagrama de Venn-Euler nos livros didáticos, na qual nós conseguimos fazer a inclusão dos conjuntos, dos naturais, dos inteiros, dos racionais, e fazer a união com os irracionais. Isso vai formar os conjuntos dos números reais. Para a expansão desse conjunto, nós consideramos as contribuições de Gauss. Então, o Gauss, ele contribuiu para a formação dos conjuntos dos complexos, na qual surgem da necessidade das resoluções de equações. Equações que davam resultado como raiz valores negativos. Então, quando surgem raízes negativas, que já têm problemas marcados desde a antiguidade, os babilônicos, os árabes, eles denominavam esses números como raízes estranhas. Então, a necessidade de escrever essas raízes e não ter como sistematizar, dá origem ao número imaginário, que nós chamamos de número I, e tem-se uma construção de um novo conjunto numérico, que é o conjunto dos complexos. E nessa construção, nós conseguimos relacionar a forma dos números complexos com relacionando os números reais e mostrar que os reais estão contidos nos complexos. Essas foram algumas das contribuições do Gauss nessa sistematização desse conjunto. Agora, nós vamos voltar à nossa situação problema e nós vamos fazer a resolução do proposto. A questão levantada era como converter um número em fração. Então, nós destacamos um exemplo. Então, nós temos aqui o número que é um inteiro, tem 2 décimos e um período de 3, 3, 3, que representa a nossa dízima periódica. Então, uma forma de fazer isso é pensando em cancelar os termos que estão repetindo no período. Então, nós fazemos uma manipulação algébrica aqui. Nós, primeiramente, multiplicamos por 10 essa fração. Quando eu faço isso, então eu vou obter aqui 12 inteiros e um período de 3, 3, 3 pós-vírgula na parte decimal. E, para complementar, eu multiplico novamente por 100. Para poder fazer o cancelamento dessas casas decimais. Então, eu vou obter aqui inteiro 123 e um período pós-vírgula de 3, 3, 3. Nessa construção que nós realizamos, eu posso subtrair 100x menos 10x no primeiro membro, que seria a primeira parte antes do igual. No segundo membro, eu posso subtrair também 123 inteiro, vírgula 333, que seria o período pós-vírgula, menos 12 inteiros, vírgula 333. O que está pós-vírgula vai um cancelar o outro. E o que nós vamos obter? 90x igual a 111. Que nós podemos representar como 111 sobre 90 e simplificando dá 37 sobre 30. Ou seja, nós conseguimos representar o número 1 inteiro, 2 décimos e 333, que seria o nosso período, numa fração de 37 sobre 30. Então, aqui foi uma exemplificação de uma representação, mas existem várias outras formas de conversão de dízimo. Cada situação deve ser analisada e sempre tem como fazer uma manipulação algébrica, uma construção de uma equação, na qual nós conseguimos converter na forma de fração. Agora nós vamos dar continuidade e conhecer a nossa próxima situação problema. Opa! E aí? Como você se saiu com a primeira SP? Com as dicas que a gente viu, nem ficou difícil, não é mesmo? Você percebeu o caminho traçado para obter uma solução satisfatória? Primeiro, você estuda os conceitos teóricos. Em seguida, você conhece e avalia a situação. E só então, você tem conhecimento suficiente para se empenhar em resolver a situação problema.
Entendeu por que é importante fazer uso de todos os recursos do material didático antes de iniciar as SPs? No ambiente virtual, você encontra textos, web-aulas e vídeos para enriquecer os seus estudos. Vamos para mais um desafio? Boa sorte na SP2 e até mais! Bem, agora nós vamos conhecer a nossa próxima situação ou problema. Vamos ao quadro? O Henrique abriu um livro que estava em sua biblioteca e encontrou um problema em que eram indicada receita e o custo de um produto, em função da quantidade vendida pelas relações. Então, receita é igual a menos 2Q ao quadrado mais 400 e custo é igual a 240Q mais 2.400. Observe que aqui nós temos uma equação quadrática e aqui nós temos uma equação linear. Então, essa situação problema nos remete a pensar nas equações e no seu desenvolvimento. Então, nós vamos primeiramente ver alguns tópicos, alguns fatos históricos relacionados com as equações e posteriormente nós vamos desenvolver algo a respeito dessa situação problema. Voltando ao quadro, ele se questionou para quais valores de que o lucro será nulo. Então, nós vamos ter que pensar quando que isso aconteceria. Então, nesse caso, quando a receita e o custo, eles devem ser iguais, pois o lucro é definido como a diferença entre a receita e o custo, ou seja, neste caso, receita é igual a custo. Se nós fizermos isso, então eu vou poder igualar menos 2Q ao quadrado mais 400Q igual a 240Q mais 2.400. Ou seja, esse tipo de situação pede-se a resolução de uma equação de segundo grau, na qual eu tenho ali valores que precisam ser manipulados algebricamente e determinar a solução. Então, nós vamos pensar em alguns fatos históricos. O primeiro deles é as contribuições dos gregos para a álgebra. Então, vamos ao quadro para ver um exemplo. Na álgebra grega, isso acontece em torno lá de séculos antes de Cristo, começa lá em 500 antes de Cristo. Nessa época, a álgebra era geométrica, ou seja, sempre havia uma representação para um cálculo algébrico. O trinômio do quadrado perfeito, que é esse produto notável que está em destaque, ele na álgebra grega, ele era representado pela figura. Então, nós tínhamos um quadrado de lado A mais B, na qual nós poderíamos calcular a área de um quadrado de lado A, então, obtendo A ao quadrado, mais a área de dois retângulos de lado AB. Então, nós temos aqui os dois retângulos destacados, mais a área de um quadrado de B, de lado B. Então, esse é um exemplo da álgebra na antiguidade, na qual a álgebra era geometrizada. Já avançando na história, por volta do século VII, nós temos aí a expansão árabe e também as contribuições dos hindus arábicos, que contribuíram também já para a formação dos sistemas de numeração que nós utilizamos hoje e para as resoluções de equações. Então, agora nós vamos destacar algumas dessas contribuições. Vamos ao quadro. Os hindus, eles desenvolveram métodos babilônicos e nós destacamos o Brahmagupta nesse processo. Ele é de 598 a 665 e ele já usava abreviações para incógnitas e também admitia valores negativos. Então, essas são algumas das contribuições do Brahmagupta. Além disso, nós tínhamos que os árabes, eles não lidavam com os negativos e também não tinha as abreviações. O Al-Khwarizmi, no ano de 800, ele classificou diversos tipos de equações algébricas. Ele já utilizava as raízes, quadrados e números. Se nós tratarmos isso em linguagem atual, seria o x ao quadrado e as constantes. Então, veja que lá no século, no caso no século VIII, no século IX, nós já tínhamos alguns avanços nas quais nós já tínhamos resoluções quadráticas próximo do que nós temos na atualidade.
ok? E algumas considerações a respeito da palavra álgebra surgem por causa dos árabes. Vamos ver o destaque? Então, a palavra álgebra é uma variante da palavra árabe algebre, e às vezes transcrita como algebre, e ela foi usada num livro desse período, na qual foi escrito em torno de 825 depois de Cristo pelo Al-Khawarizmi. E esse trabalho, ele deu origem à palavra álgebra, na qual nós utilizamos na atualidade. Bom, na solução da nossa situação problema, nós vamos ter que justificar uma fórmula de resolução. Então, nessa época, nós já tínhamos deduções de fórmula. A fórmula de resolução de equação de segundo grau surge nesse contexto. Então, nós vamos ver como que ela foi deduzida, como que se chega àquela fórmula que é conhecida como fórmula de Bhaskara. Vamos ao quadro? Então, aqui nós temos a estrutura da equação, na qual nós temos as constantes a, b e c, e nós temos ax ao quadrado mais bx mais c igual a zero, nas quais a, b e c pertencem aos reais e a é diferente de zero. A primeira coisa que nós vamos fazer é sair dessa equação e chegar na fórmula de resolução. Então, para isso, nós precisamos fazer uma manipulação algébrica. Nós vamos multiplicar ambos os lados da igualdade por 4a. Se eu fizer isso, eu não vou alterar o resultado da equação. E vou obter 4a ao quadrado, x ao quadrado, mais 4abx, mais 4ac igual a zero. Depois, nós vamos fazer outra manipulação algébrica. Nós vamos aplicar ambos os lados, menos 4ac. E vamos obter 4ax ao quadrado, a ao quadrado x ao quadrado mais 4abx igual a menos 4ac. Então, veja, para se deduzir a fórmula é preciso fazer algumas manipulações. Dando continuidade a esse processo, nós vamos fazer o completamento de quadrado. Então, aqui nós vamos escrever e vamos obter como 2ax mais b ao quadrado, e também nós vamos adicionar em ambos os lados o b ao quadrado. Então, eu já vou começar aqui a chegar na estrutura muito próxima do que nós já temos na fórmula de resolução. Agora que nós temos essa estrutura, nós vamos extrair a raiz quadrada em ambos os membros e nós vamos obter, então, 2ax mais b, mais ou menos a raiz de b ao quadrado menos 4ac. E nós vamos aplicar menos b em ambos os lados. Então, vamos obter 2ax igual a menos b, mais ou menos a raiz de b ao quadrado menos 4ac. Para finalizar esse processo de dedução, então nós vamos dividir ambos os lados por 2a. Se eu dividir ambos os lados por 2a, então eu vou conseguir simplificar o primeiro membro e isolar o x. Ou seja, eu consegui isolar o termo x fazendo manipulações algébricas. E no segundo membro, eu tenho aqui as constantes a, b e c. Então, eu escrevi x em função dessas constantes. Então, se eu conheço os valores de a, b e c, eu posso substituir na fórmula e deduzir as raízes. x1, na qual eu vou assumir a parte positiva para a raiz, e x2, na qual eu vou assumir a parte negativa. Então, essa seria a fórmula de resolução. E nós vamos adotar essa fórmula para a nossa situação problema. Então, veja, quando nós aplicamos a fórmula de resolução, ela foi provada, essa dedução é uma prova matemática, e ela foi construída historicamente. Então, lá, por exemplo, com as contribuições dos árabes e com a sistematização da matemática, se provam alguns resultados como este. Tem como provar também a fórmula de resolução das cúbicas, das equações cúbicas também, tem uma dedução a respeito disso, e tudo isso foram algumas contribuições de matemáticos para o corpo de conhecimento que nós temos na atualidade. Então, quando se tem uma equação de segundo grau, nós usamos já a fórmula pronta, nós não ficamos deduzindo, mas nós temos que justificar que isso é uma transformação algébrica, na qual eu tenho lá o primeiro passo, a estrutura geral da equação, e eu substituo, vou fazendo manipulações e chego na estrutura da equação. Agora nós vamos usar essa fórmula de resolução para a nossa situação problema, que envolve esse contexto de equação de segundo grau. Então vamos ao quadro?
Na nossa problemática, eu tenho aqui que R é igual a menos 2Q ao quadrado mais 400 e C é igual a 240Q mais 2.400. Nós assumimos que receita é igual a custo para satisfazer a condição na qual o lucro era nulo. Quando nós fizemos isso, então nós tínhamos aqui uma estrutura na qual surge um termo ao quadrado. Então, esse termo ao quadrado, nós já vamos pensar na fórmula de resolução de segundo grau. Então, nós vamos deixar todos os termos no primeiro membro e fazendo a aplicação do elemento oposto. Então, eu vou ter menos 2Q ao quadrado mais 400Q menos 240Q menos 2.400. Eu vou agrupar os termos semelhantes e vou obter menos 2Q ao quadrado mais 160Q menos 2.400 igual a zero. Quando nós escrevemos a equação nessa estrutura, então eu tenho uma equação de segundo grau, porque eu tenho um termo elevado ao quadrado e isso nos remete à fórmula de resolução. Então aqui eu tenho o A, que é igual a menos 2, que seria o termo que está junto ao expoente 2, o B, que seria igual a 160, que seria o termo com a potência 1, e, no caso, o C, que seria o termo na qual o Q está elevado a zero, ou seja, seria a constante, que é igual a menos 2.400. Aplicando, então, agora a fórmula de resolução, nós podemos, quando for aplicar isso é ensinado normalmente no 9º ano, os alunos aprendem a resolver pela fórmula de resolução, então você pode justificar historicamente a dedução da fórmula, pode mostrar que também tem alguns outros meios, como completamento de quadrado, que são usados para resolver isso. E são fatos que surgiram historicamente, o completamento de quadrado é uma técnica, a fórmula de resolução também. Se nós aplicarmos a fórmula, então vou substituir o valor de A, B e C. Então, eu substituir o valor de B, menos B, mais ou menos B ao quadrado, que é 160 ao quadrado, menos 4, que pertence à fórmula, que multiplica A, que é menos 2, que multiplica C, que é menos 2.400, dividido por 2A, que então é 2 vezes menos 2. E resolvendo, então, nós vamos obter dentro da raiz o valor de 6.400. Então, eu vou ter menos 160, mais ou menos, a raiz de 6.400 dividido por menos 4. Aqui eu já posso extrair a raiz, então eu vou ter menos 160 mais ou menos 80 sobre menos 4. E eu vou ter, então, duas soluções possíveis. Então, eu vou ter o Q1 e o Q2, na qual um é para o valor positivo e um é o valor negativo. Na nossa situação problema, se eu substituir o 20, que é o resultado da Q1, ela satisfaz e vai ter o lucro nulo. Se eu substituir o 60, ela também satisfaz e vamos obter, então, um lucro nulo. Então, veja que quando nós pensamos na história da álgebra, nós não podemos usar isso como um instrumento, uma forma para ensinar esses alunos algumas formas de resolução e não somente substituir na fórmula. Então, a gente pode justificar historicamente que desde a antiguidade, os babilônicos, os egípcios, eles já tinham problemáticas envolvendo, eles não tinham uma fórmula definida, mas eles já tinham problemáticas envolvendo a resolução de equações de segundo grau. Depois, com o avanço, com o desenvolvimento de outras técnicas, nós deduzimos uma fórmula na qual você pode resolver as equações dessa natureza, as equações também chamadas como quadrática, e essa fórmula ela é aplicada hoje constantemente nos livros didáticos e os alunos eles se deparam com essa fórmula de resolução e muitas vezes não sabem o surgimento ou para que finalidade. Então, essa seria uma estratégia para nós na utilização da álgebra e da história da matemática para justificar os conceitos algébricos. Agora nós vamos avançar e vamos para a nossa próxima situação problema. Olá! Agora que você já solucionou duas das SPs, muitas das teorias vistas na pré-aula fazem mais sentido, não é mesmo? Essa é justamente a função das situações problema, te preparar de forma mais prática para a realidade da vida profissional. Já conhecer algumas das situações que podem surgir no dia a dia faz de você um aluno mais preparado para o mercado de trabalho. Bom, a SP3 já vai começar.
Se ficar com dúvida em algo, pode entrar no fórum e enviar sua pergunta, ok? Até mais! Agora nós vamos para uma próxima temática, então nós vamos conhecer a nossa próxima situação-problema. Euclides de Alexandria foi o nome que esteve em evidência quando Henrique pesquisou um assunto de seu interesse na história da matemática. Era hora de conhecer um pouco mais sobre esse notável matemático que tanto contribuiu para o desenvolvimento dessa ciência. Sua vida e principalmente sua obra tiveram notadamente muita influência na maneira como a matemática é até hoje. Então, dando continuidade, a gente vai pensar quais contribuições de Euclides. O estudo de Euclides sobre as proporções abriu caminho para a demonstração mais famosa, que é o Teorema de Pitágoras. Henrique se interessou por compreendê-la e aproveitando para expandir mais sobre seus conhecimentos em matemática, partindo de um triângulo retângulo, cujos lados, alturas e projeções ortogonais serão representados por letras, e investigou a demonstração desse teorema. Então, nós vamos recorrer às contribuições do Euclides de Alexandria para justificar, por meio de um procedimento lógico-dedutivo, como que é a demonstração do Teorema de Pitágoras. O Teorema de Pitágoras também é um assunto normalmente abordado, introduzido no 9º ano da educação básica, e se você só introduz a fórmula, o teorema, sem uma justificativa histórica, sem mostrar com qual outro conteúdo ele está relacionado, ele fica vago e muitas vezes esse aluno ele tem uma resolução na qual ele não compreende o que significa aquela aplicação. Então, nós vamos primeiramente ver os fatos históricos e depois a demonstração do teorema. Vamos ao quadro? Eu destaco aqui alguns fatos históricos que contribuíram para o desenvolvimento da geometria como nós conhecemos hoje. Primeiramente, os caldeus, nós temos registro de 5.000 a.C., eles já tinham lá a numeração escrita na base 60, eles realizavam cálculos de áreas de figuras simples e faziam divisão de tempo. Então, veja, a matemática e a geometria, elas estão entrelaçadas desde o surgimento da escrita, na qual os homens primitivos, eles já tinham condições de resolver algumas situações relacionadas com o seu dia a dia. Nós destacamos também os egípcios, cerca de 3.000 a.C., eles lidavam já com numeração decimal, eles já possuíam símbolos para os números na sua própria escrita, eles já faziam a aplicação dos conhecimentos de geometria por meio de medições empíricas, principalmente relacionada com a partição de terra devido às cheias do rio Nilo. Então, eles já tinham essas atividades nas quais demandava conhecimento a respeito da geometria. Um outro destaque no marco histórico é de 500 a.C., é o começo da teorização, ou seja, da sistematização da geometria como nós conhecemos hoje, na qual foi feita depois pelos gregos, com grande contribuição do Euclides de Alexandria, que foi destacado na nossa situação-problema. Um outro destaque já é os maias. Eles, no século IX ao século XII, eles tiveram grandes contribuições e tiveram avanços, mesmo sem conhecer historicamente as contribuições dos egípcios, eles também tiveram avanços com relação aos conhecimentos em bases de numeração, na geometria e na resolução de problemas. Com relação ao Euclides, que é o nosso matemático de destaque, acredita-se que ele vivia em Atenas, lá na Antiguidade, cerca de 300 a.C., e ele também teria estudado com os discípulos de Platão. Ele foi escolhido para chefiar um departamento de matemática de Alexandria, na época que ele viveu, devido à sua característica pessoal, muita modéstia e grande consideração com os outros, ele ganhou destaque e respeito também na sua função. Durante o período na qual ele trabalhou na universidade, ele escreveu e organizou trabalhos importantes, como um intitulado de Os Dados, na tradução atual, outro intitulado da Divisão de Figuras, um outro trabalho que é denominado Os Fenômenos e Óptica,
mas nenhum deles foi tão importante quanto os elementos. Os elementos é a obra na qual nós temos a dedução da geometria como nós conhecemos na atualidade. Esta obra ela é composta por 13 livros e também pode ser entendida como capítulos ou ser entendida como um compêndio de conhecimentos daquela época, na qual o conteúdo abordado era de caráter introdutório e tratava de todo o conhecimento da matemática elementar existente naquele período. Bem, então veja que as contribuições do Euclides foi fundamental para a sistematização do conhecimento da geometria que nós temos na atualidade. Isso já aconteceu já há cerca de 300 a.C. e desde então a geometria é assumida por meio dessas demonstrações e tem uma construção lógico-dedutiva, na qual os teoremas são provados por meio de um sistema baseado na lógica formal. Vamos ver como que são as composições desses livros. Acompanhe comigo. Os elementos, como foi dito, ele é composto por 13 volumes. Os 5 primeiros trata sobre provas e demonstrações a respeito da geometria plana, ou seja, lá nós vamos conhecer sobre os axiomas envolvendo ponto, reta e plano, sobre a construção de retas paralelas, de retas perpendiculares, com relação aos ângulos, sobre polígonos, dentre outros. Nós também temos 3 sobre os números. Nós também temos outro sobre a teoria mais um outro sobre a teoria das proporções. Nós temos um sobre os incomensuráveis. E os 3 últimos são relacionados com a geometria no espaço, ou seja, a geometria espacial. O destaque que nós demos é a respeito dos teoremas que envolvem semelhança de triângulo, do teorema que trabalha com as relações métricas e que são base para provar o teorema de Pitágoras. Então, o nosso objetivo na nossa SP é provar esse teorema e nós então precisamos recorrer a alguns dos tópicos trabalhados por Euclides para fazer esse processo de demonstração. A demonstração é justificar por meio de sentenças nós podemos fazer a manipulação algébrica e deduzir esse teorema. Ok? Então, agora nós vamos abordar a respeito do teorema de Pitágoras. Voltando ao quadro. Primeiramente, nós vamos falar a respeito do Pitágoras. Ele é de cerca de 571 e 570 a.C. Ele não tem uma data precisa para o seu nascimento e uma data para o seu falecimento seria em torno de 497 e 496 a.C. Ele concebia os números como essência do mundo. Para ele tem uma frase que faz referência a ele, que tudo é número. Então, essa frase é referência a Pitágoras. Ele foi fundador da escola jônica, na qual se desenvolvia bastante estudo acerca da matemática e outras ciências nesse período. E o objetivo era estudo com foco em geometria. Ele trabalhava também nessa escola com a visão mística de número. E dentre as suas contribuições nós destacamos o famoso Teorema de Pitágoras e também nós podemos dizer que os seus estudos contribuíram para o desenvolvimento da música também. Existem estudos que mostram a relação das contribuições de Pitágoras com a música. Nos livros didáticos, usualmente tem essa mostração a respeito do teorema, na qual nós temos o triângulo 3, 4 e 5, então nós temos 3 unidades, 4 unidades, 5 unidades, e nós podemos mostrar, exemplificar aqui, que 5 ao quadrado, que seria essa representação, é equivalente à soma de 3 ao quadrado mais 4 ao quadrado. Existem algumas experiências na quais é possível mostrar isso e também demonstrar esses resultados de forma empírica. Mas o nosso objetivo é fazer uma amostra usando a dedução lógica formal, ou seja, justificar quais são as relações matemáticas que mostram a validade desse teorema. Então, nós vamos recorrer a alguns conceitos relacionados com semelhança de triângulos e também com as relações métricas. Então, vamos ao quadro conhecer essas relações.
Nós temos aqui que considerar, então, um triângulo. Nós temos aqui o triângulo ABC, então nós temos o vértice A, B e C. Nós temos os lados destacados, então o lado oposto ao vértice A é o lado A, o lado oposto ao vértice B é o lado B e o lado oposto ao vértice C é o lado C. Aqui também é destacado a altura e as projeções, então N é projeção do lado B, ou seja, seria onde nós podemos projetar o lado sobre a hipotenusa do triângulo retângulo. O M é a projeção do lado C, na qual eu posso projetar o segmento AB sobre a hipotenusa. Nós podemos decompor em dois triângulos, o triângulo ADB, de cateto HM e hipotenusa C, e nós podemos decompor no triângulo ADC de cateto H e N e hipotenusa B. E nós podemos fazer a comparação desses triângulos por meio das relações de semelhança. Então, nós podemos dizer que o triângulo ABC é semelhante ao triângulo DAB, porque satisfaz a relação A sobre C, então, A do triângulo inicial sobre C do triângulo ADB. Também satisfaz a relação B sobre H, B do triângulo inicial e H do triângulo adotado, ADB. A relação C sobre M, mesma consideração, o cateto do triângulo inicial e o M que é o cateto do triângulo ADB. Então, se nós fizermos as operações em relação a isso, eu posso mostrar que A e A operado com H é igual a B operado com C, que dá a primeira igualdade. Se eu considerar agora a relação A sobre C igual C sobre M, eu faço a multiplicação, vou obter C ao quadrado igual a A que multiplica M. Do segunda comparação, agora eu vou comparar outros dois triângulos. Então, vamos limpar essas anotações e começar a fazer outras considerações. Agora, eu vou considerar o triângulo ABC e o triângulo DCA. Então, eu vou estabelecer a relação de A, desse triângulo inicial, e B, do triângulo comparado, que é o ADC. E eu vou mostrar que A sobre D é igual a B sobre N. B do primeiro e N do segundo, eles estão em correspondência. E também que C está para H, ou seja, eu tenho C do triângulo inicial, ele corresponde à mesma posição do H. Fazendo as operações, então eu posso comparar A vezes H com B vezes C. É fazer essa operação cruzada. A vezes, aliás, eu vou reescrever em cima A sobre B comparado com C vezes H. Então, eu vou multiplicar cruzado, eu vou obter A vezes H, B sobre B multiplicado por C. A segunda comparação, agora sim, nessa posição, então eu vou ter A sobre B comparado com B sobre N. Então, eu vou obter B ao quadrado igual a A sobre N. Dentro dessa comparação de semelhança, eu vou considerar algumas delas para fazer a demonstração do teorema. Então, o que eu preciso considerar? As considerações é a 1 e a 2. O que nós temos aqui? C ao quadrado é igual a A multiplicado por N. Nós temos que considerar que B ao quadrado é igual a A vezes N. E A é a soma das projeções M mais N. Como isso acontece, então eu posso fazer as substituições e mostrar o teorema de Pitágoras. Então, do triângulo retângulo inicial, eu tenho que C ao quadrado mais B ao quadrado é igual a A multiplicado por N mais A vezes N. Eu vou pôr o A em evidência no segundo membro e isso vai multiplicar por M mais N. Como M mais N é igual a A, então eu posso substituir M mais N, então eu vou obter A ao quadrado
no segundo membro, ou seja, A ao quadrado é igual a C ao quadrado mais B. Lembrando que isso remete ao nosso triângulo inicial, então, considerando aqui, o A seria a hipotenusa do nosso triângulo inicial, B seria um dos catetos e C seria os outros catetos. Ou seja, eu pego as relações que eu tenho de semelhança de triângulo e uso essas relações de semelhança de triângulo para justificar o teorema de Pitágoras. Então, eu faço uma demonstração desse processo. Agora, nós vamos conhecer a nossa próxima situação-problema. O trabalho de um bom profissional é a soma de conhecimento e experiência. O conhecimento você obtém estudando a pré-aula, tirando dúvidas no fórum, acessando as webaulas, ou seja, fazendo bom uso dos materiais oferecidos aqui no ambiente virtual. Já para ter experiência antes mesmo de ir para o mercado de trabalho, você precisa se empenhar na resolução das SPs. Lembre-se, quanto mais você se dedicar, analisando com atenção, fazendo anotações na hora de levantar hipóteses, procurando diferentes soluções até obter a melhor, mais preparado você estará para desempenhar sua profissão. Você já resolveu 3 desafios, mas ainda falta a SP4. Se dedique, hein? Bem, agora nós vamos conhecer a nossa próxima situação-problema. O que a área de um quadrado tem a ver com a área de um círculo? Essa foi a pergunta que Henrique fez a si mesmo quando leu sobre a geometria babilônica e egípcia. As duas civilizações relacionavam essas áreas, sugerindo, inclusive, um valor para o irracional número π. Bem, então, dando continuidade, é possível que o desenho que nós observamos a seguir, ele foi a inspiração para estabelecer essa relação. É como se a área exterior do quadrado, que eu vou destacar agora na figura, então ela fosse equivalente à parte interior do círculo. Uma compensaria a outra. Então, neste caso, nós teríamos que a área excedente do círculo seria a equivalente, ou seja, igual à área do quadrado. Ou seja, nós poderíamos calcular a área do quadrado e, a partir dessa área do quadrado, era possível fazer uma equivalência de área com a área do círculo. Então, essa situação já era algo que está registrado na história dos povos egípcios. Então, eles já lá na antiguidade, eles já buscavam soluções como essas e eles buscavam meios. Eles não tinham uma fórmula, não tinham uma sistematização como nós temos hoje, na qual nós conseguimos relacionar a área do círculo com a fórmula πr ao quadrado. Então, nós temos na atualidade essa dedução, na qual nós podemos justificar essa dedução também, e eles não tinham esse conhecimento. Então, eles buscavam alguns meios, alguns padrões para resolver esse tipo de situação. Então, nessa sessão, nós vamos fazer alguns destaques do desenvolvimento da geometria na antiguidade e de alguns outros fatos históricos que deram origem à geometria que nós temos na atualidade. Então, vamos avançar, então. Segundo Ives, nós temos aqui que a matemática primitiva necessitava de um embasamento prático, ou seja, eles precisavam de situações cotidianas para se desenvolver. E esse embasamento veio surgir com a evolução para formas mais avançadas da sociedade. Então, o Ives ele faz essa citação para destacar que foi necessário essas resoluções de problemas. Além disso, nós temos um destaque. Já o homem neolítico, ou seja, aquele homem pré-histórico, ele revelou ter um sentido a respeito de padrões geométricos. Então, observe essa representação nas cavernas do homem neolítico, do homem pré-histórico. Ele já tinha noção de espaço e forma. Mesmo não tendo o desenvolvimento da escrita ainda na pré-histórica, eles conseguiam ter noção do que era um plano
e também fazer relações espaciais, como nós podemos verificar em pinturas, tecelagens, peças em metais, ok? Bom, então, como nós vamos pensar na trajetória histórica da geometria, desde os seus primórdios até a sua atualidade? Então, veja, desde os homens primitivos eu já tinha algumas relações nas quais era possível conhecer formas e representá-las nas pinturas das paredes. Nós tínhamos contribuições também dos gregos. O que os gregos eles fizeram? Foi um marco, foi o berço do conhecimento na antiguidade, e lá muitas das coisas da geometria foi aplicada na arquitetura grega, foi aplicada no desenvolvimento de outras áreas do conhecimento. Então vamos a algum destaque, voltando ao quadro. As origens da geometria, que é uma tradução do grego, que significa medir terra, coincidia com as suas necessidades do dia a dia. Então, observe essa representação ao lado. Aqui é uma arquitetura da Grécia Antiga, na qual já se tinham padrões geométricos. Nós podemos perceber aqui a simetria relacionada com essa construção, as colunas. Então, tinha-se os estudos das forças, então a sustentação dessas colunas. Então, os gregos, mesmo na antiguidade, eles já conseguiam aplicar os conhecimentos matemáticos e fazer as construções das suas cidades, por exemplo, fora as soluções para a agricultura que eles utilizavam, entre outras. Então, naquela época, já era possível usar a geometria e os conhecimentos matemáticos para partilhar terras férteis às margens dos rios, construir casas, observar e prever movimentos dos astros. Então, a astronomia era algo evidente naquela época, e algumas das muitas atividades humanas dependiam das operações geométricas. Então, a Grécia teve uma grande contribuição para o avanço do conhecimento matemático e principalmente para o desenvolvimento da geometria. Nós avançamos nos marcos históricos, quando nós temos a fusão da geometria e da álgebra, nós temos o surgimento de um outro campo que nós denominamos de geometria analítica. Então, agora nós vamos dar um destaque para esse campo. Vamos ao quadro. Então, a geometria analítica, ela rompe com a geometria euclidiana, mas não é um rompimento de que não vou adotar nada da geometria euclidiana. Não, nós vamos unir, nós vamos utilizar a base da geometria euclidiana e nós vamos aplicar conceitos da álgebra sobre essa geometria. Quando isso acontece, então surge o que nós denominamos de geometria analítica, e um nome de destaque para isso é o René Descartes. Ele é nascido em 1596 até 1650, e ele foi um marco nessa criação da nova geometria analítica. Ele utilizou a representação do plano cartesiano para a localização de pontos. Então, nós temos aqui o exemplo de duas representações de planos no plano cartesiano. Aqui nós temos a representação da equação da circunferência de raio 2. E nós temos aqui a outra representação na qual nós destacamos pontos A, B e C, e nós temos uma representação do triângulo inserido no sistema cartesiano. Além disso, nós destacamos outros matemáticos. No caso, para esse processo da geometria analítica, nós temos o Fermat, Pierre de Fermat, que é de 1601 até 1665, e ele utilizou os conceitos da geometria analítica proposto por Descartes, e ele promove a descoberta das equações da reta e equações dos círculos, que hoje, atualmente, se nós formos estudar a geometria analítica, nós tratamos disso em relação à geometria. Então, destacamos também o Blaise Pascal. O Pascal, ele é de 1623 a 1662, e ele promove o estudo das cônicas e a construção da primeira máquina de calcular, que é a Pascaline. Então, relatando a respeito da geometria analítica,
ela é abordada em geral no ensino médio e ela é um campo que abrange a fusão da geometria e da álgebra. Quando vocês forem ensinar essa disciplina para os seus alunos, vocês podem destacar esses matemáticos que tiveram as contribuições. E na geometria analítica nós estudamos a equação da reta, por exemplo, as cônicas, que envolve o estudo da parábola, da hipérbole, da elipse, da equação da circunferência, e nós associamos aí esses elementos a uma representação no plano cartesiano. E essa geometria analítica, quando ela surgiu, ela foi base para um avanço na matemática, na qual vai dar origem a outras áreas, como, por exemplo, o cálculo diferencial integral, que nós vamos abordar posteriormente. Então, veja que todas essas descobertas, uma coisa vai sustentando a outra, e isso vai dando embasamento teórico e sendo construído o corpo de conhecimento da matemática, na qual nós utilizamos hoje como instrumento, ferramenta na resolução dos nossos problemas cotidianos. Agora nós vamos voltar à nossa situação problema e nós vamos destacar a resolução. Então, nós vamos considerar aqui o número π. O número π, ele é um número que teve bastantes fatos históricos envolvidos. Ele é obtido a partir da observação. Então, se eu fizer uma experiência na qual nós relacionamos o comprimento com o diâmetro, então eu posso pegar vários objetos circulares e fazer a medição do comprimento e do diâmetro. E nós fazemos essas divisões. Isso vai convergir para um número na qual ele tem infinitas casas decimais, que nós aproximamos nessa resolução de problema. Mas ele é um número irracional e que possui infinitas casas decimais. Em geral, nós escrevemos isso como comprimento sobre diâmetro igual a π, que é esse símbolo que nós adotamos, e nos livros didáticos, normalmente só aparece a fórmula que relaciona com o comprimento de uma circunferência, que é π vezes diâmetro, e o diâmetro do círculo, ele é 2 raios, então, em geral, isso aparece como 2πr, mas ele surge da relação do comprimento com o diâmetro. E nesse caso, nós vamos adotar uma aproximação para o π, e a gente vai ter um círculo com diâmetro de 27 centímetros, cujo raio, nesse caso, vai ser de 3,5 centímetros, e se nós calcularmos a área, utilizando a nossa fórmula da área do círculo, então a fórmula da área do círculo é πr², nós vamos obter 572,3 centímetros quadrados. E se nós pensarmos no método proposto pelos egípcios no papiro de Hind, então nós teríamos que fazer um ajuste para a medida do lado do quadrado. Eles subtraíam 3 unidades. Então, neste caso, para essas medidas, o lado do quadrado seria de 24 centímetros. Então, calculando a área desse quadrado, ou seja, 24 elevado a 2, nós iríamos obter 576. Então, nós teríamos aí uma margem de erro muito pequena, ou seja, nós temos aqui o resultado usando a fórmula atual e nós temos aqui o resultado usando o método proposto no papiro de Hind. E a margem de erro aqui é de apenas de 3,7 centímetros quadrados. Ou seja, se nós pensarmos lá na antiguidade, eles já eram capazes de resolver esse tipo de problema, usando aproximações e fazendo comparações. Então, eles não conheciam uma fórmula de resolução, mas eles conseguiam chegar a resultados nas quais eles conseguiam deduzir uma medida diária. Então, veja que com a evolução, os avanços, nós chegamos a uma fórmula na qual nós vamos ter o melhor resultado possível. Mas que existem outras formas, outras experiências que vocês podem usar como fatos históricos para justificar essas resoluções numa abordagem didática com os alunos, quando se estudar essas relações envolvendo a circunferência. Agora nós vamos para a nossa próxima situação. E agora que todos os desafios foram concluídos com sucesso, é hora de refletir sobre o que foi visto.
O objetivo das SPs é ampliar o seu conhecimento e te ensinar a como utilizar na sua realidade profissional os conceitos vistos aqui. Essa é uma metodologia que exige muita proatividade e empenho da sua parte, já que segue o modelo de uma das tendências mais avançadas no mundo, a sala de aula invertida. E em contrapartida, vai te transformar num profissional diferenciado e mais qualificado para desempenhar as funções da sua profissão. Por isso, faça bom uso dos materiais e das interatividades oferecidas. Não deixe de acessar o seu ambiente virtual e completar a sua pós-aula, ok? Cada parte do processo é essencial para a sua aprendizagem. Até mais! Bem, agora nós vamos para a parte de explorar e provocar outras situações. Nós abordamos por diversos fatos históricos e em nenhum momento nós falamos de notações e nem de padronização. Nós vamos destacar que cada povo tinha a sua própria forma de escrita e eles utilizavam, em geral, num primeiro momento, a linguagem corrente para justificar esses problemas. Depois eles avançavam e iam modificando e começando a abreviar, e esse processo de abreviação foi evoluindo com o passar do tempo, e isso chegou a um estágio na qual nós usamos uma simbologia para a álgebra e chegamos a uma álgebra formal. Então, nesse espaço, nós vamos analisar alguns problemas escritos, como na antiguidade, e nós vamos pensar nessa notação algébrica. Então, vamos ao quadro? A álgebra provavelmente se originou na Babilônia, no estilo retórico. O que é o estilo retórico? Então, eles escreviam na sua linguagem, no seu próprio idioma, mas utilizando um texto por extenso. Então, aqui nós temos um exemplo traduzido para a nossa linguagem atual. Comprimento, largura, multipliquei comprimento por largura, obtendo assim a área de 252. Somei o comprimento e largura, 32. Pede-se comprimento e largura. Então, apesar de aqui ser uma tradução literal para o nosso sistema atual, então veja que eles já tinham um meio de relacionar as medidas que nós utilizamos usualmente, de comprimento e largura, e ali estava sendo abordado alguns valores desconhecidos. Isso vai gerar aí uma equação na qual precisa de resolução. Nós vamos destacar também outro exemplo, voltando ao quadro. Quanto aos egípcios, eles já resolviam equações lineares, que são aquelas equações de primeiro grau. E eles usavam um método que consistia em uma estimativa inicial. Então, eles faziam por tentativa ou erro. E essa tentativa, eles iam fazendo por meio das experiências que eles obtinham. E depois eles faziam uma correção final. Esse método que os egípcios adotavam, os europeus, posteriormente, deram o nome de regra da falsa posição. E eram aplicados como a situação do problema 24, que está destacado no papiro de Hind, que já foi destacado na nossa aula. Então, aqui nós vamos ver a tradução literal do que está no papiro. O valor de Ra, esse Ra era para um valor desconhecido, sabendo que 7 Ra mais 1 Ra vale 32. Então, veja, aqui nós já temos uma tradução literal, na qual nós também estamos lidando com uma equação de primeiro grau, e eles utilizavam a sua simbologia, a sua escrita, para representar isso, e escreviam as soluções também, utilizando a linguagem literal. Então, agora eu levanto a seguinte questão, acompanhe comigo. Como podemos ver, a álgebra passou por diferentes fases. Então, quais foram as fases que a álgebra passou para chegar como nós conhecemos na atualidade? Então, nós destacamos aqui 3 grandes fases. A primeira dela, nós destacamos como fase retórica. Nesse período histórico, os registros são descritos passo a passo, na linguagem cada um do seu povo, da sua civilização, sem uma notação algébrica, e sim com a utilização de uma linguagem natural, que era a linguagem de cada povo, a linguagem que eles escreviam ou nos papiros ou nas tábuas de argila. Então, essa é a primeira fase na qual nós temos a álgebra. Depois, posteriormente, nós temos uma fase que chama-se sincopada. Nessa etapa, já começa a mesclar. Então, para chegar a um sistema notacional como nós conhecemos hoje, com símbolos para representar valores desconhecidos, então, primeiro passo não foi
chegar, de repente, vamos introduzir símbolo e vamos padronizar. Não. Há uma etapa intermediária. Então, surgem algumas simbologias e mescla a notação, o símbolo, com a linguagem natural. E nós destacamos, como parte desse processo, o Diofanto. Ele já resolvia o que nós chamamos de equações diofantina, isso já no século III depois de Cristo. Então, veja, os egípcios e os babilônicos lá na antiguidade, eles adotavam essa fase retórica. Lá no século III é que começa a surgir os primeiros símbolos para representação, como nós adotamos na atualidade. E posteriormente, já no século XVI, é que inicia de fato a lógica, a fase simbólica da álgebra. Então, nesse período, começa a introduzir uma linguagem algébrica. Muitos símbolos introduzidos depois desse período são ainda utilizados na atualidade, e esses símbolos permitem que haja um avanço notório no desenvolvimento teórico da matemática. E essa fase na qual nós temos esse desenvolvimento de notação permite que haja avanço também no cálculo diferencial, nas provas e deduções de teorema, nas estruturas algébricas, na álgebra linear. Então, muitos outros campos de conhecimentos da matemática ganham dessa mudança, dessa formalização e utilização de símbolos. Bem, agora nós vamos para um momento na qual nós vamos atender as dúvidas, e eu aguardo vocês então.
Bem, pessoal, atendendo às dúvidas, nós vamos discutir novamente sobre a equação quadrática que nós resolvemos numa das SCP. Eu vou voltar ao quadro para a gente esclarecer a comparação. Na situação problema 2, houve uma dúvida a respeito dessa comparação de receita igual a custo. Essa comparação surgiu por causa da condição dada na SCP, na qual nós tínhamos o lucro zero. Então, se nós temos lucro zero, então o lucro ele é igual a receita, e eu vou pegar a receita e vou tirar o custo. Então, é o que sobra. Se eu considerar que aqui o lucro é zero, então receita menos o custo, e aí eu vou igualar esses dois valores, porque se eu aplicar aqui o menos C e adicionar mais C em ambos os lados, então eu vou ter que receita é igual a custo. Então, surge da condição inicial. Outra dúvida que tivemos é a respeito de alguns livros utilizados nas citações durante a nossa aula. Então, nós usualmente nos apoiamos no Boyer, que é um autor que trabalha com a história da matemática, e é um excelente livro e que trata de vários tópicos que compreende esse assunto. O outro é o Ives, na qual também é abordado sobre a história da matemática, que também é referência para a nossa disciplina. Eu vou postar as referências no fórum da disciplina, e aí vocês podem buscar, alguns deles dá para fazer download e utilizar esses como referência para estudos. Agora nós vamos ver o vídeo de encerramento. A evolução da álgebra e da geometria resulta da combinação de diversos conceitos desenvolvidos por vários povos. Devemos aos árabes, por exemplo, a sistematização clara e didática dos processos algébricos e o próprio termo álgebra, popularizado pela obra do erudito persa Al-Khwarizmi, que viveu em Bagdá no século VII. A contribuição hindu também foi importante, por exemplo, através do matemático Bhaskara, que deu nome à fórmula que utilizamos para resolver equações do segundo grau. Já a influência dos gregos pode ser percebida em Euclides de Alexandria e sua obra Os Elementos, na qual apresentou conceitos de geometria, demonstrando o teorema de Pitágoras e o algoritmo euclidiano, usado para calcular o máximo divisor comum de números inteiros. Também é inegável a contribuição egípcia e babilônica na resolução de problemas relacionados à semelhança de triângulos, cálculo de áreas e volumes, que esses povos desenvolveram, motivados pela agricultura que praticavam nas regiões dos rios Nilo, no Egito, e Tigre e Eufrates, na região mesopotâmica. No século XVII, a álgebra e a geometria se fundiram pelas mãos dos franceses René Descartes e Pierre Fermat, dando origem à geometria analítica. Vamos conhecer um pouco melhor cada uma das partes que compõem a moderna geometria? Os chamados conjuntos numéricos agrupam números com características comuns. Os números utilizados para contagem simples, como o 1, o 2, o 3, o 4 e assim por diante, junto com o zero formam um conjunto dos naturais, simbolizado com N. Acrescentando o sinal de menos à esquerda dos números naturais, formamos o conjunto dos inteiros, simbolizado com a letra Z. Para representar os resultados de uma divisão, ou seja, os quocientes entre inteiros, utilizamos os números racionais, simbolizado com a letra Q. Dentro do conjunto dos racionais estão os inteiros, os decimais exatos e as dízimas periódicas. Chamamos de dízima periódica todo número com infinitas casas decimais que apresentam repetição nessas casas, como por exemplo 0,456, 456, 456 e assim por diante. As dízimas não periódicas, como o número π, por exemplo, compõem o conjunto dos irracionais. Ele completa o conjunto dos racionais e juntos compõem o conjunto dos números reais, simbolizado com a letra R. Já os números reais fornecem resultados para uma extensa lista de operações que realizamos com números. Mas não existe, por exemplo, um número real que seja o resultado para a raiz quadrada de menos 4. Nessas situações, utilizamos os números complexos, cujo símbolo é a letra C, e que receberam em seu desenvolvimento contribuições importantes do matemático alemão Karl Gauss, no século XIX. Conhecer as operações básicas com todos esses números nos permite resolver grande parte dos problemas relacionados às ciências exatas.
Bom, como o assunto não se esgotou, a dica é continuar pesquisando e mantendo-se atualizado. Por enquanto, ficamos por aqui. Até a próxima!